Bom, pessoal, continuar aí falar sobre a Revolução Russa, né? Então, quando a população fez uma revolução contra o czar e derrubou o governo, a burguesia ainda tentou se manter no controle, formou um governo provisório, e só que esse governo provisório ele não fez o que a população queria que fizesse, que era pôr fim à guerra contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Tentou dar um jeito de se manter na guerra para não ter muitas perdas territoriais. E então a população continuou se movimentando, né? Porque a população queria que o governo saísse da guerra, né? E aí os comunistas conseguiram o apoio popular para derrubar esse novo governo, montando um governo comunista na Rússia. Foi o primeiro governo comunista da história. Esse governo que ele fez, primeiras medidas, foi estatizar as empresas. Então as empresas passaram a ser do governo, era das pessoas, né? Privadas, e o governo tomou para ele, né? Estatizou bancos, indústrias e grandes fazendas, tá certo? E esse governo revolucionário, né? Esse governo revolucionário comunista, ele perseguiu e matou todos que estavam contra o regime. Muitos tiveram que fugir, né? Então os burgueses, para não morrer lá na Rússia, fugiram para os outros países, tá certo? É lógico que esses burgueses não ficaram contentes e eles passaram a organizar aí uma resistência ao governo revolucionário, montando para isso um exército chamado Exército Branco, que era um exército contra-revolucionário para derrubar os comunistas do poder, tá certo? Então ocorreu uma guerra civil em que o Exército Branco lutou contra o Exército Vermelho. O Exército Vermelho foi formado pelo governo comunista para defender o comunismo, o governo comunista, tá certo? Houve uma guerra civil de 3 anos. Depois que a Primeira Guerra Mundial, alguns países tentaram apoiar o Exército Branco na tentativa de derrubar os comunistas, mas os comunistas venceram. Não só venceram, como eles conseguiram apoio de países, regiões vizinhas ali, da Ucrânia, Lituânia, então algumas regiões vizinhas acabaram se juntando aí o Exército Vermelho contra o Exército Branco, e depois do fim da Guerra Civil formaram um novo país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então não foi só a Rússia que se tornou comunista, algumas regiões vizinhas também acabaram, depois da Guerra Civil, agregando aí as ideias comunistas, formando uma grande nação, que era a República Socialista Soviética, a União Soviética, tá certo? Muito bem. Outra coisa que eu preciso falar é sobre os bolcheviques, né? Então essa revolução comunista, ela foi liderada pelos bolcheviques. Quem eram os bolcheviques? Eram os radicais aí do Partido Comunista que tomaram o poder na Rússia. Por isso quando a gente vai estudar sobre a Revolução Russa, a gente ouve falar muito aí dos bolcheviques, tá certo? Muito bem. O que aconteceu na Rússia então? Foi que todos passaram a trabalhar para o governo. Então no regime comunista, todo mundo trabalha para o governo, e o governo paga o salário de todo mundo, tá? É isso que é o sistema comunista. Agora, se deu certo ou não, mais pro final do ano a gente vai estudar aí as consequências aí da Revolução Russa, tá certo? De qualquer modo, em vários países do mundo, as nações começaram a criar leis trabalhistas, como foi o caso no Brasil. O Getúlio Vargas criou a lei trabalhista para que os trabalhadores tivessem melhores condições,
e não quisessem fazer uma revolução comunista. Então, em vários países tivemos leis trabalhistas para evitar uma revolução comunista, né? Mas o perigo comunista aí ficou por muitas décadas aí ameaçando o mundo. Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui é que quando o governo comunista tomou aí o controle da Rússia, a igreja também teve seus bens confiscados aí pelo governo. O comunismo era totalmente contra as igrejas não podiam funcionar, tá? Então, não sei por que em várias aulas aí que a gente vê pela internet ninguém fala disso, mas no comunismo prega-se o seguinte, que a igreja ela funciona como aliena a pessoa, faz as pessoas obedecerem à burguesia, não brigarem por uma condição melhor. Então, quando se implantou o comunismo na Rússia, cancelaram aí o funcionamento das igrejas, tá certo? Isso é importante saber para entenderem por que a Igreja Católica, por exemplo, ficou contra aí o comunismo, apoiou o golpe de 64, por exemplo.